Boa noite a todos. Enquanto estamos esperando dar horário para que possamos fazer essa palestra, essa conversa online, alguns recados. Em virtude da pandemia que nós nos encontramos, o Centro Espírita Allan Kardec está mantendo as suas atividades online. As palestras, às terças, às quintas e aos domingos, continuam normalmente às 20 horas, todos esses dias. E as palestras de quarta-feira se inicia às 15h30. Todos estão convidados para assistir às palestras e ficarem conosco. Também os estudos estão também acontecendo online. Aquele que porventura quiser participar desses estudos, eles são abertos a todos. É só entrar em contato com alguém da casa, pode ser através do Face, né, que receberá as orientações de como proceder para participar desses estudos. Então, vamos esperar mais algum momento para que possamos, então, dar prosseguimento, início, à palestra da noite de hoje. Bem, meus irmãos, para que possamos nos acalmar nossos corações, nos harmonizar para a palestra da noite de hoje, vamos ler um trecho do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. É o capítulo 64 que nos fala sobre o fermento velho. O lembrete de Paulo foi dado aos Coríntios 5.7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Isso foi dito por Paulo, como diz, 1 Coríntios 5.7. Existem velhas fermentações de natureza mental, que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito, na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possui uma vida pregressa respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade, administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, ser chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes destes jaez, contudo, são muito raros. Não nos trabalhos de recapitulação na carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento, para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos do Senhor Jesus, do nosso Senhor Jesus. E com essa leitura, que possamos apacentar nossos corações, na certeza de que quem está no timão dessa terra, dessa nau chamada Terra, é o nosso irmão maior, o nosso Mestre Jesus. Ele nos conhece e sabe ainda
e somos necessitados de proteção para que possamos vencer os nossos desequilíbrios, as nossas desarmonias íntimas e partir, enveredar pelo caminho do bem, pelo caminho do amor. O momento que estamos passando nos concita a grandes reflexões, nos preparando para o final desse problema, possamos arrancar com uma espiritualidade maior. Que essas reflexões possam vir do coração, da verdade, e que possamos aproveitar delas para o nosso desenvolvimento espiritual. A Ti, Deus, nosso Pai de amor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque sabemos, Pai, que tudo que Tu nos dás faz parte do nosso desenvolvimento espiritual. Às vezes, na nossa pequenez ainda, nos revoltamos, mas temos certeza que Tu nos amas e estás a nos proteger. Que a Tua bênção, que a Tua luz se faça presente sobre todos nós, agora e sempre, Pai. Que assim seja. E para a palestra da noite de hoje, nós vamos pegar por base o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, com o título Bem-aventurados os que são misericordiosos. E a parte que nós vamos pegar do Evangelho é o item 11, não julgueis para não seres julgados. E a parte 11 nos diz que vem o ensinamento do Cristo, a parábola do Cristo, e vem nos dizendo assim: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Todos nós já conhecemos essa parábola, mas eu vou ler ela de novo para que a gente possa assimilar ela bem. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acabou de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a sua opinião? Diziam isso para o tentarem e têm de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os mais velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai e de futuro não tornes a pecar. Está em João 8, 3 a 11. Vamos trabalhar um pouco em cima dessa parábola. Vamos primeiro. Eles trouxeram a mulher adúltera. Quem era aquele povo que estava ali? O povo e a mulher adúltera. Somos nós. Mas vamos para frente. Primeiro eles trouxeram ela para tentar Jesus. Para que Jesus fosse contra a lei que era dominante naquela época. Tanto é que nós vamos ver também no ensinamento do dai a César o que é de César, eles também trouxeram para tentar Jesus. Para que pudesse mais tarde o acusar de subverter as leis daquela época. E disseram a Jesus que Moisés, a sua lei, mandava com que se lapidem as adúlteras. Vamos nos lembrar que essa lei de Moisés existia, evidentemente, mas era uma lei civil.
Uma lei que se modificou através do tempo. Então eles tentaram Jesus assim. Jesus não prontamente deu a resposta a ele. Jesus o que fez? Começou a escrever no chão. Como dando um tempo para que nós, para que aquele povo, mas representando nós, pudesse meditar sobre aquilo que estavam fazendo com o seu próximo. Não é assim que Deus também age com nós? Nos dá tempo. Tempo para que possamos reformular nossos conceitos, nossos pensamentos, nossos atos. Quando, em tempo, Ele nos manda alguém para nos lembrar. Então Jesus também deu um tempo para que aquele povo, para que nós pudéssemos meditar sobre isso. Como continuamos a interrogar, ou perguntar o porquê, Jesus disse que entre vós atirai a primeira pedra aquele que nunca errou, aquele que nunca pecou. E aí? Quem de nós atiraria essa primeira pedra? Quem de nós não tem necessidade do perdão? Ele sentindo isso, as pessoas sentindo isso, simplesmente estavam se retirando. Mas eu disse, lá no início, que essa parábola, o povo, a mulher adúltera, representava nós. Sim. Quantas e quantas vezes nós nos pegamos a apontar o dedo para as pessoas, acusando-as, não a perdoando-as? Quantas e quantas vezes? Esse é o povo. Esse é aquele turbilhão que trouxe aquela mulher para que fosse julgada por Jesus. E a mulher adúltera? Onde entra o nosso contexto nessa mulher adúltera? A nós mesmos, novamente. Quantas e quantas vezes nós adulteramos os ensinamentos do Cristo? Esse ensinamento de amor, fraternidade e justiça, para que pôr em obra as coisas que vão nos beneficiar. Nós simplesmente adulteramos esse ensinamento em proveito próprio. Então nós estamos representados nesse ensinamento nos dois casos, tanto do povo como a mulher adúltera. Então, já que Jesus disse, já que eles não te condenam, eu também não vou te condenar. Mas é muito importante nós nos atermos em praticamente todos os ensinamentos que o Cristo nos deu. Quando ele disse a última frase, vai-te e de futuro não tornes a pecar. Vai e não peques mais. Nós vamos ver isso em quase todos os ensinamentos do Cristo. Nos advertindo que os sofrimentos momentaneamente que estamos passando é um chamamento de atenção, é uma depuração de coisas do passado, mas que faz-se necessário de que aprendamos em cima desses ensinamentos, aprendamos em cima desse sofrimento e para o futuro não cometemos mais aqueles desatinos que nós cometemos no passado. Porque aquele desatino, aquele modo de vida, nos trouxe esse sofrimento e aquela dor. Então, para que no futuro não pequemos mais, não erramos mais, pois nós já temos a experiência do que esses atos, essa adulteração, pode nos causar. Então vai e não peques mais. Vai, daqui para frente, faça a coisa diferente. Busque o amor, busque a fraternidade, busque a justiça. É isso que ele está pedindo. Mas vamos para frente. Atire-lhe a primeira pedra àquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para todos nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio
de indulgência. Quem não precisa do perdão? Quem não precisa da indulgência? Nós, na reencarnação atual que nós estamos, foi a indulgência do Pai para conosco, dando a oportunidade para que nós pudéssemos fazer diferente, para que nós pudéssemos buscar a felicidade. E a felicidade, segundo o livro dos Espíritos, a felicidade plena só está quando nós cumprimos a lei divina na sua totalidade. E nós estamos dia após dia aqui aprendendo o que é essa lei, que já está gravada na nossa consciência. Então comecemos a ouvir a nossa consciência. Não depois de cometer o ato, mas antes de cometê-lo. Ouvir a consciência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outro aquilo de que nos absolvemos. Ah, mas eu fiz por quê? Ele não podia ter feito, mas eu fiz por quê? Eu fiz porque sempre dando a desculpa. O outro não merece desculpa. O outro não merece indulgência, ele fez. Mas eu também fiz a mesma coisa, mas eu fiz porque alguém me obrigou. Ou sempre buscando a desculpa. Não é? Então, vamos ver se aquilo que eu estou julgando no outro, aquela questão dos dedos, quando nós apontamos o dedo para um, tem 3 dedos apontados para nós. Será que nós somos santos? É pensar. Antes de censurarmos alguém, uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Meditemos. O reproche lançado à conduta de outro pode obedecer a 2 móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujo ato se criticam. Desacreditar a pessoa cujo ato se criticam. Aí o que nós vamos fazer com isso? A desacreditar a pessoa. Não tem escusa, nunca este último propósito, porquanto, no caso, então só há maledicência e maldade. Vamos desacreditar a pessoa. Vamos lançar a conduta dele para que possa ser julgada pelos nossos pares. Em cima dessa conduta, em cima desse ato que ele cometeu, nós botamos a maledicência, a maldade. Então, o desacreditar não deve ser feito. Nunca nos esqueçamos, volto a repetir, que todos nós temos necessidade do perdão. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais a sociedade se reprimiria do mal. Então tá, eu vou julgar, entre aspas, a conduta de alguém, para que eu possa, através desse julgamento, volto a repetir, entre aspas, possa ajudá-lo a se melhorar. Posso ajudá-lo a fazer diferente. Mas, evidentemente, que essa chamada de atenção, vamos assim dizer, não pode se dar ao público. Ah, olha aqui, ó, fulano de tal fez isso, ó, aqui, ó. Não pode ser assim. Porque, além, aí nós estaremos humilhando essa pessoa. Estaremos, fatalmente, usando de maledicência. O que eu devo fazer? Chame a pessoa no canto, conversar com a pessoa, olha, infelizmente, na minha opinião, você fez isso, eu acho errado. Vamos estudar, vamos ver se você está certo, vamos ver se é isso mesmo.
usar de fraternidade com esse irmão, usar de amor com esse irmão. Temos sim que chamar a atenção, porque não devemos conviver com o mal e aceitar o mal. Vamos mostrar o caminho. Cabe a ele julgar-se a si mesmo e ver se o caminho que está tomando é o caminho do bem, é o caminho do amor. Não cabe a mim lançá-lo ao fogo do inferno. Cabe a mim, sim, dar a mão e puxá-lo. É difícil isso? É. É difícil. Nós somos orgulhosos, somos egoístas. E as mais das vezes olhamos o nosso lado. Mas comecemos a meditar. Sempre há tempo para a nossa modificação. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos tendo essa reencarnação. Se não fosse para isso, não precisaríamos da reencarnação. Se não fosse para modificar, não precisaríamos da modificação. Mas Deus, no seu amor, Ele nos dá essa santa, essa bendita oportunidade da reencarnação. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se torne sentido absoluto esse princípio. Importa, pois, não se torne em sentido absoluto esse princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgado. Vamos pegar isso ao pé da letra, porque a letra mata. Vamos pegar o Espírito que Jesus quis nos ensinar. Não podemos conviver com o mal. Devemos sim alertar nossos irmãos, né? Porque cabe a nós, e é um dever nosso, auxiliar os nossos semelhantes. E aproveitar também, né, meus irmãos? Aproveitar também daquilo que nós estamos contestando, daquilo que nós estamos lançando na conduta daquele irmão, ver se não cabe para nós também. Ver se não cabe para nós. Porque nós somos muito rápidos, muito ligeiros para apontar o dedo. Somos rápidos nisso. Mas dificilmente nós meditamos sobre o assunto se não serve para nós. E aí? Como eu disse, nós estamos aqui é para isso, é para aprender. Se fôssemos perfeitos, nós não estaríamos reencarnados aqui. Então nós temos nossas passagens anteriores, cargas, estamos acertando aqui. E vejam, aonde nós estamos acertando o nosso passado. Sei que todos nós passamos dificuldades mil. Mas se olharmos aonde nós moramos, nós estamos no paraíso. Um planeta de provas e expiações. E essa beleza. Aí nos bota a imaginar como será o planeta de espíritos puros. Se de provas e expiações, já é isso. Já é isso. Não é possível que Jesus haja proibido se combata o mal, uma vez que Ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Vamos nos examinar. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outro é abdicar dessa autoridade e privar-se do direito de repressão. Aí que eu estou dizendo, aí que eu disse. Com aquele fato,
nós também podemos modificar. Se até ali nós cometíamos esses fatos, cometíamos esses delícias, e com aquele fato que aquele irmão fez, eu vi que eu estava errado, eu vou querer modificar, vamos começar. E nada mais justo de que, se eu quero modificar, se eu quero avançar, nada mais justo que eu também tente levar esse irmão junto comigo, mostrando o caminho do bem e do amor. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. O exemplo que se dá do bem. O exemplo. Jesus, quando aqui passou, nada escreveu, não deixou nada escrito. E ele foi tão grande em termos espirituais que mudou o tempo, antes e depois de Cristo. Mas nada escreveu. Simplesmente ele exemplificou cada ensinamento seu, exemplificou cada passo dele. E nós conhecemos todos esses passos dele. Todos nós estamos velhos de saber a história do Cristo, os ensinamentos do Cristo. Por quê? Ainda não assimilamos isso, não botamos isso dentro do coração para que possamos exemplificar. Mas como eu disse no início, ainda somos crianças em termos espirituais. Mas estamos crescendo. Já está na hora de começar a não dar desculpas. Está na hora de aprender com aqueles fatos que nos fizeram mal. Porque nós viemos dando desculpa até agora. E até poderíamos nos esconder. Ah, eu não sabia. Mas hoje nós sabemos. Hoje nós temos conhecimento. Há 2000 anos o Mestre nos trouxe tudo isso. Foi difundido por todos nós. E hoje nós temos conhecimento. Temos inteligência bastante para ver onde está a realidade e pesar os nossos atos. Simeão, o Espírito nos diz, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoar-lhes não 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Vocês já notaram uma coisa? Que nos ensinamentos ou na história, a palavra 7, ela aparece sempre. 70 vezes 7. Deus criou o mundo em 7 dias. 7 foram os filhos de Adão e Eva. 7, 7, 7. O que será que 7 quer dizer? 7 quer dizer sempre. Sempre. Perdoar teu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Sempre perdoar os nossos irmãos. O perdão faz parte da nossa vida. O perdão faz parte do ensinamento do Cristo. Tanto é que nós vamos nos lembrar da crucificação, né? Jesus passou por aquilo tudo que passou. E o que ele disse no final lá? Preso, sofrendo, martirizado. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Porque naquele momento ele falou isso. Por quê? Para que ficasse gravado na nossa mente, pelo ato que nós estávamos cometendo com ele, para que ficasse gravado na nossa mente a questão do perdão. Para nos mostrar, aliás,
que o perdão é a única chave que abre a algema que eu me prendi no passado a um irmão. Podemos chamar também esse perdão de amor, mas como nós estamos falando de perdão, então o perdão é a única chave que abre essa algema, que nos livra daquele mal que nós cometemos no passado. Aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos deve repercutir na inteligência, e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Qual é a oração que ele está falando aqui, que Simeão está nos falando? O Pai Nosso. Essa poesia, Pai Nosso é uma poesia, Pai Nosso é um modo de vida. E lá está escrito, está dito, Pai, perdoai-me, à medida que eu perdoo os meus devedores. Perdoai-me as dívidas, à medida que eu perdoo os meus devedores. Botamos a mão na consciência. Se nós não fizemos hoje o Pai Nosso, mas nós já fizemos várias e várias vezes. Estamos sendo perdoados? Evidentemente que esse perdão depende só de nós. Voltando aqui, o João nos disse uma época, nos disse lá no Evangelho, que o amor cobre uma série de pecados. Então, desde a hora que eu estou perdoando, eu estou amando. Se eu estou amando, eu estou cobrindo os meus pecados aqui. Aí é o perdão. O Pai, perdoai as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Mais na frente. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quando ela for feita. Ensinará a teus irmãos este esquecimento de si mesmo. Olha só, esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque. Que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Seas brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude, farás, enfim, o que desejas que teu Pai Celestial por ti faça. Vamos pegar Jesus como exemplo. Eu falei ali atrás sobre a crucificação. E a gente diz assim, Jesus na cruz nos perdoou. É verdade isso? Jesus nos perdoou na cruz? Não. Jesus não nos perdoou na cruz. O que ele disse? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Ele não falou, eu perdoo. Não. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Ele pediu para que o Pai nos desse a oportunidade de redimir aquilo que nós estávamos fazendo errado. Mas por que ele não nos perdoou? Teus irmãos, esse esquecimento de si mesmo. Ele tinha uma estatura moral tão grande que tudo que nós fizemos para ele foi como não foi nada. Ele não se sentiu ofendido. Então ele não precisava nos perdoar. Nós é que precisava nos perdoar. Nós é que tínhamos que buscar, como ele disse, nós é que tínhamos que buscar o perdão. Ele não. Ele não. Aquele que é um espírito superior, uma evolução maior, ele não se sente ofendido. Então, aí às vezes eu digo, eu já disse em algumas palestras minhas lá na casa, que o espírita deveria não perdoar ninguém. Mas por que não deveria perdoar? Porque não deveria se sentir ofendido. Porque ele, o espírita,
Tem esse conhecimento que lhe dá, que vê que naquele momento o irmão é que está doente. Mas a nossa suscetibilidade fala mais alto. E nós nos tornamos doentes também. Aí nos sentimos ofendidos, o orgulho ofendido. E aí queremos nos desforrar desse nosso irmão. Coisa que nós temos que pensar, volto a repetir, tudo isso que eu estou falando é difícil de fazer. Mas se nós não dermos o primeiro passo rumo a esse estágio, a essa busca da nossa renovação, nós vamos ficar penando por muitos e muitos tempos. Jesus disse, do meu rebanho, nenhuma ovelha se perderá. Mas ele não disse quem chegará lá primeiro, quem chegará depois. Ele não disse que todo mundo chegaria junto. Essa chegada, esse caminhar vai depender das nossas obras. Da busca que estamos fazendo para nos modificar. Prestai, pois, ouvido a esta resposta de Jesus. E como Pedro, aplicai-a a vós mesmo. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Indulgente, caridoso, generoso, pródigo ou amoroso, nós já sabemos que devemos ser. Está batido isso a cada instante em nós. Aí continua. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos que o Senhor fará que vos assenteis à sua direita. De causa e efeito. Planto amor, vou colher amor. Planto tragédia, vou colher tragédia. Cada um está plantando hoje o que vai colher amanhã. Se está plantando dor, não vai poder colher rosas. Se está plantando espinho, não vai colher rosas. Vai colher espinheiro. É fato, meus irmãos. É ciência. Isso nos concita a modificação, a busca do bem e do amor. Paulo, o apóstolo, nos fala: perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Por que eu tenho que pedir perdão para mim? Por quê? Porque eu me deixei me envenenar pelo meu egoísmo. Eu deixei. Então eu estou sentindo as fagulhas daquele irmão que está me lançando. Se eu tivesse já dominado o meu orgulho, como falei ali atrás sobre Jesus, tudo passaria. Né? Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar os amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Jesus vos perdoe, porquanto se fores duros, exigente, inflexível, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Nunca perdoarei. Nunca devemos dizer isso. Nunca devemos pensar isso. Nunca. Porque o perdão faz parte da nossa evolução. Queira ou não queira, nós vamos perdoar. Vamos ter que perdoar e sermos perdoados. Então, se é para deixar as coisas para o futuro, por que não agora?
Por que não nos despirmos do nosso... Por que não nos despirmos dos nossos orgulhos agora? Vamos antecipar etapas. Ainda mais dentro do conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Antecipar a etapa. Pois pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmo, não reconhecereis que foste o agressor? Nunca nos esquecendo que nós somos frutos do passado. E quem é que nós fomos no passado? Qual foi o nosso procedimento nesse passado? Se hoje ainda deixamos com que as ofensas nos atinjam, com todo o conhecimento que nós temos, e aí eu estou falando do conhecimento espiritual, conhecimento tecnológico, ainda estamos deixando com que as ofensas nos atinjam, imagine no passado. Será que não fui eu o causador desse problema de agora? Nós, como diz a doutrina espírita, nós nascemos onde deveríamos nascer. Estamos vivendo com quem deveríamos viver. Está passando pelo nosso, agora eu estou falando, está passando pelos nossos caminhos quem deveriam passar. Então, se assim o é, vamos fazer diferente. Vamos ver naquele irmão ofensor um irmão doente. Não sejamos nós o doente espiritual. Há duas maneiras de perdoar, né? Nós já sabemos, né? A velha maneira de perdoar, né? Ah, eu te perdoo, mas não quero mais te ver. Isso não é perdoar. Isso apenas é uma coisa que saiu da boca para fora. Diz aqui, ó, muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo. Mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Perdoou, mas alegra-se com o mal que vem para ele, porque ele tem o que merece, porque ainda está lembrando daquilo que ele acha que foi vítima. Aí não é perdão, meus irmãos. Aí a doutrina espírita nos diz assim, o perdão é o esquecimento. Evidentemente que nossa massa encefálica e nós espíritos, não temos condições de esquecer. Então como é que eu vou saber que eu perdoei aquela ofensa? Primeiro vamos mostrar o modo de como podemos perdoar sem trauma, sem nos humilharmos. Ah, nós gostamos de nos humilhar, então sem nos humilharmos. Eu tenho algum problema com alguém da empresa que eu trabalho, alguém da minha casa, seja onde for, do meu convívio social eu tenho algum problema. Não se damos. Quando eu passo por ele, eu viro a cara, ele vira a cara, desculpa a expressão da cara, vira a cara, vira a cara. Mas um dia eu me conscientizo de que o perdão é necessário. Eu não preciso ir lá para ele dizer, perdoa por aquilo que eu te fiz, ou por aquilo que tu me fizesse, me perdoa. A gente se sente humilhado, né? Ainda, não deveríamos, mas sentimos. Então o que eu devo fazer? No dia que eu passar por ele, vamos dar o nome desse amigo como Paulo, tá? No dia que nós passarmos por ele, assim, bom dia, Paulo. O Paulo vai olhar espantado, vai virar o rosto e vai embora, não vai responder nada. Não é verdade? Porque ele não estava esperando essa reação. Eu estava já esperando essa reação porque a gente sabia. Tá? Passa outro dia, bom dia, Paulo. O Paulo já vai olhar para ti e vai te cumprimentar. Está melhorando.
O que eu quero dizer com isso? Mudar o nosso comportamento com essa pessoa. Não é só ficar no bom dia, evidentemente, né? Mudar o nosso comportamento com essa pessoa. E automaticamente o perdão se dará. O perdão se dará, porque começar a conversar com ela. Vai ver que às vezes aquilo que foi motivo da intriga, da briga, não tinha nada a ver. Quantos de nós, com os nossos inimigos, ou aquelas pessoas que nós temos algum problema, quantos de nós está querendo hoje ir lá conversar com ele? Mas não vai por quê? O orgulho fala mais alto. Que se dane o orgulho, meus irmãos. Que se dane. Vamos fazer a nossa parte dessa reconciliação. Ah, mas ele pode não querer? Pode. Mas nós vamos fazer a nossa parte. Se ele não quiser, o problema passa a ser dele. Não nos alegrarmos com o mal que lhe advém. É o jeito de perdoar. Né? E não nos humilhamos. Então, o perdão do coração. O perdão do coração. Vibrar por aquele nosso irmão, mesmo que seja nosso inimigo, vibrar por ele, orar por ele. Então nós temos tanto tempo, tão pouco tempo, aliás, aqui na Terra. Então está na hora de começarmos a nossa modificação. E também ainda Simeão, da mesma mensagem, mas eu deixei para o final, que ele faz um alerta a todos os espíritas. E aí, meus irmãos, devemos prestar atenção. Ele está falando a nós espíritas. Ele nos diz assim: espíritas, jamais vos esqueceis de que, tanto por palavra como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Olha só que ele diz: pois que vos dizeis espíritas, sede-os. Pois que vos direis espíritas, sede-os. Ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por este caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Então, aquele que já está nesse caminho do perdão, que nesse caminho do amor, jamais vamos nos afastar, vamos avançar, não vamos retroceder, nem por pensamento. Que a gente sabe que o pensamento é matéria. O pensamento é criação mental. E nós somos responsáveis pelas nossas criações mentais. Cuidai, portanto, de expurgir de todos os sentimentos de rancor. Cuidai, portanto, de os expurgir de todo o sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um dos seus filhos. Feliz, pois, daquele que todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Quem de nós pode adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo? Mas se eu tenho alguma coisa com o meu próximo, vamos fazer que nem Agostinho. Ao nos deitarmos, ao nos recolhermos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e fazer uma reflexão do nosso dia, dos dias anteriores, da nossa vida. E marcar aquilo que nós temos que modificar, aquilo que nós temos que fazer diferente, aquilo que nós temos ou aquele que nós temos que perdoar. E começar na manhã seguinte
esse trabalho de renovação, que um dia chegará a todos nós. Sim, que poderemos deitar e dizer: nada tenho contra o meu próximo. Porque aí sim estaremos adentrando ao caminho do amor. Obrigado, que Deus, na sua bondade, no seu amor, possa nos iluminar, possa nos proteger, para que possamos começar a trilhar esse caminho do amor. Obrigado. Vamos então elevarmos os nossos pensamentos. E como foi falado dela na noite de hoje, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Como eu disse, é um modo de vida, é uma poesia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como é feita no espaço, que é infinito. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida que vamos perdoando os nossos devedores. Repetindo, perdoai as nossas dívidas, à medida que vamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cairmos nas tentações, mas livre-nos de todos os males. Que assim seja, Pai. Que a tua bondade e o teu amor esteja com todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos.